Olá, mulher de Deus, seja bem-vinda ao programa Feminina. E hoje eu vou falar sobre vida sentimental. Deixe aquela mentalidade de que você está sofrendo na vida sentimental, de que nada está dando certo, porque Deus deixou você na prova, porque você não tem sorte, porque você nasceu para sofrer. Esse pensamento só vai te levar ao fracasso e à depressão. Sabe qual é a postura correta? É entendermos que todo o sofrimento que temos em nossa vida é porque há algum conhecimento que nós ainda não temos. O conhecimento, a sabedoria resolvem problemas, dores. Então grave no seu coração: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não é por falta de Deus, não é por falta de fé, não é por falta de dinheiro, não é por falta de marido, de família, é por falta de conhecimento. Qual conhecimento você ainda não teve acesso? E o resultado disso é uma vida sentimental travada. Abandonando essa mentalidade da sofrência, de que está tudo na mão de Deus, e tomando posse de uma mentalidade de uma mulher adulta, inteligente e que busca sabedoria, não somente na vida sentimental, todas as áreas que você buscar conhecimento, você vai experimentar essa área fluir na sua vida. Tome uma postura de uma mulher que vai em busca do conhecimento. Eu quero saber, Deus, aonde está pegando. Eu quero saber, Deus, o que eu estou fazendo de errado ou o que eu não estou fazendo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer levantar mulheres que amam o conhecimento e que conhecem a força e o poder da sabedoria. Por isso eu quero trazer alguns vídeos firmados no conhecimento do livro de Cantares. O livro de Cantares é o livro da vida sentimental na Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia, o Senhor traz chaves para a vida sentimental, mas o livro de Cantares é focado nessa área. Então ele está recheado de segredos que pode abrir muito a sua mente. Vamos lá? O primeiro ponto que o livro de Cantares destaca é a questão da atração. Isso mesmo, a atração sexual, desejo, química, pele. Eu vejo que as mulheres cristãs, elas espiritualizam muito. Elas dizem: Deus une propósitos. Bom, a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: deixará seu pai e sua mãe, serão os dois uma só carne. A palavra diz que ele une corpos. A atração é um dos pontos mais importantes de um relacionamento. Quando a atração acaba ou quando ela não acontece, pode ter certeza que esse relacionamento está com os dias contados. A gente pode ver do livro de Cantares, durante todo o livro mostra a atração que a noiva tinha pelo noivo e o desejo que o noivo tinha de estar com a sua noiva. Olha só esses versículos. A noiva falando: beije-me, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce do que o vinho. Aqui está uma mulher expressando para o seu noivo que ela tem desejo por ele, que ela quer ser tocada, que ela quer ser beijada. Ela está expressando
porque ela sente essa atração por ele. Muitas jovens cristãs não estão se casando porque querem entrar no namoro e até mesmo no noivado sem tocar no assunto de atração, de desejo. E quando o homem toca nesse assunto, ela já olha assustada e pensa: esse não é um homem de Deus. Deus jamais excluiu a atração e o desejo que precisa haver entre duas pessoas adultas que querem se casar. Esse tem sido um dos pontos que mais tem levado mulheres a ficar sozinha. Percebe que na época do namoro, do noivado, é aonde os dois estão se conhecendo. E se já nessa época o homem fala para a mulher: olha, eu queria te tocar, eu queria te beijar, e ela repele ele, e ela condena ele, ele logo pensa: se agora que a gente está namorando, se conhecendo, a menina já não é muito chegada no negócio de namorar, imagina depois de casada. As mulheres cristãs, elas têm uma fama de ser mulheres que não gostam de sexo, que não gostam de praticar intimidade com os seus parceiros. Então, o que o rapaz faz? Isso não deixa de ser muito verdade. As mulheres cristãs quer a aliança, quer o vestido, quer a festa, quer casa, quer filhos. Mas a maioria delas, as casadas, tem falhado grandemente quando nós falamos de atração, de sexo, de desejo. Olha aqui o livro de Cantares, que durante todo o livro, se eu for pegar todos os versículos que fala sobre a atração do noivo com a noiva, eu ia ficar esse vídeo todo falando de versículo para você. Então eu peguei alguns. O rei está deitado em seu sofá, encantado com a fragrância do meu perfume. Seu amor é delicioso, minha amiga, minha noiva. Percebe como havia desejo entre eles? A atração, ela está conectada com o prazer que você tem com o cheiro, com o paladar, com o corpo do outro. Durante todo o livro de Cantares, o noivo elogia o corpo da sua amada, fala dos seus seios, fala da sua cintura, dos seus dentes, do seu cabelo, do seu pescoço. Cada área do corpo da sua amada virava uma poesia, uma comparação. Escute o que eu vou te dizer, minha princesa. Se não há atração no namoro e no noivado, pode ter certeza que não haverá casamento. Também não estou dizendo para você ter relação antes do casamento, que é a fornicação. Percebe o desequilíbrio? Algumas mulheres não permitem que o homem se expresse, não fala para ele o quanto ela se sente atraída por ele. Por isso que é bom a gente dar uma lida no livro de Cantares. E outras já descamba para o outro lado, já parte para a relação íntima antes do casamento, entra em pecado e assim não tem a bênção do Senhor no seu relacionamento. Vamos ter equilíbrio? Vamos, minha princesa? O Senhor nos deu o espírito de moderação. Isso também acontece no casamento. As mulheres pensam que quando a aliança chegou no dedo, a vida sexual vai parando, vai acabando. Já cheguei a trabalhar com casais que há 1 ano não se relacionavam. E para ela, estava tudo bem. Ele era pastor, um homem de púlpito, passava a noite orando. E quando ela levou um susto, o divórcio estava batendo na sua porta. Muitas mulheres precisam procurar
o conhecimento, olha aí de novo, a falta do conhecimento trazendo sofrimento. Elas precisam procurar o conhecimento do porquê que elas não estão sentindo desejo pelos seus esposos, o porquê que elas não têm vontade de se relacionar com eles. Muitas vezes é uma questão hormonal, outras vezes é um outro tipo de enfermidade. Algumas vezes pode ser até uma alimentação fraca, onde a sua energia se desgasta toda durante o dia. E também pode ser que o seu esposo é péssimo na cama, ele é egoísta, você não sente nada. Certa vez uma pastora me disse que muitas mulheres não querem mais se relacionar com o esposo porque não está sendo bom. Nesse momento que o casal precisa conversar, você precisa ser sincera, vocês dois precisam buscar esse conhecimento de como não somente ele, mas você também vai curtir a relação. Outra coisa também é a religiosidade, que trouxe a mentalidade de que sexo é pecado, de que intimidade é pecado, de que você é uma mulher muito santa, então você já não pensa mais naquilo, você já não alimenta mais os seus desejos, a sua vontade, que tudo é errado. Então ali no momento do quarto não tem mais criatividade, tudo é pecado, tudo é errado, tudo... E aí o trem vai ficando tão engessado que é melhor não fazer. Procure o conhecimento, mas dê uma atenção. Você que está namorando, que está noiva e você que está casada, dê uma atenção a essa área da atração, porque ela é um dos pontos mais importantes no relacionamento entre um homem e uma mulher. A atração é o que faz de vocês um casal. Sem relação, sem atração, dá para ser só amigos. Pensa nisso, minha princesa. Amém? O próximo ponto importante que o livro de Cantares fala para um relacionamento entre um homem e uma mulher é a admiração. A admiração pode até parecer que é a mesma coisa que a atração, mas não é. A admiração é quando você não somente admira a pessoa para se relacionar intimamente com ela, mas quando você a admira na sua postura diante da vida, na posição que essa pessoa ocupa, no caráter que ela possui, na forma como ela administra a sua vida, o seu corpo, a sua espiritualidade, esse conjunto que a pessoa tem e que produz essa admiração. Podemos perceber que existem pessoas que têm atração, mas não têm admiração. E eu vejo muito isso. O homem adora ela quando está na cama, quando está no motel, quando estão dentro de um carro, mas jamais apresentaria essa mulher para a sua família e para a sociedade. Então ele tem atração, mas não tem admiração. Isso acontece também com mulheres, que é extremamente atraída por uma pessoa, mas aquela pessoa não tem um nível social que ela gostaria, aquela pessoa tem uma postura que ela não se agrada, ou aquela pessoa não tem uma aparência que ela admira, e aí ela se reserva a estar com ele em momentos escondidos, ocultos, onde os outros não vão ver. Agora, a pessoa que admira, ela quer mostrar para todo mundo. Olha esse versículo do livro de Cantares. Ele me trouxe ao salão de banquetes. Seu grande amor por mim é evidente. Aqui a mulher está dizendo, olha, ele pegou na minha mão e a gente entrou no salão de banquete, na festa, sociedade toda, nos olhando. Ele me mostrou para todo mundo como a sua noiva, como a sua amada, como a mulher que ele quer se casar. Isso é
a admiração. Vamos ver como é que é a admiração que ele fala? Isso aqui é a noiva falando. Agora vamos ver o homem falando. Você é cativante, minha querida, como a égua entre os cavalos de Faraó. Parece ser estranho que ele faz uma comparação daquela mulher como uma égua de Faraó. Mas se a gente contextualizar para o dia de hoje, sabe o que simboliza hoje uma égua de Faraó? Simboliza o carro mais veloz, mais lindo, mais cobiçado dos homens. Por exemplo, uma Ferrari. Se ele vivesse no dia de hoje, ele diria: você é gata, linda, mais linda do que uma Ferrari. Já imaginou o quanto ele admira essa mulher? O segundo motivo que mais destrói os relacionamentos é quando a admiração vai acabando. Algumas vezes a admiração acaba porque no relacionamento de namoro e de noivado, eles usaram máscara, fingiram ser pessoas que não eram. E aí depois do casamento, as máscaras caíram. E aí um conheceu verdadeiramente o outro. Ah, não, ele não é aquela pessoa que eu pensava. Ah, não, essa mulher não tem nada a ver com a mulher com quem eu me casei. Por isso é importante que nesta época do namoro e do noivado, você não use máscara. Você seja autêntica, seja você. Para que depois você não tenha o trabalho de divorciar, de passar por todas essas dores. Outra situação que destrói a admiração entre um homem e a mulher é quando um dos dois vai relaxando, vai ficando de qualquer jeito, vai vivendo a vida de qualquer jeito e vai relaxando. E aí vai deixando de se cuidar, outros vão deixando de escovar o dente, até do cuidado com a higiene vai deixando, vai relaxando. E isso vai tirando muito a admiração. Outra questão que pode acabar com a admiração é o olhar crítico. No começo do casamento, os dois têm um olhar positivo, mas com o tempo, um dos dois vai fazendo escolhas. E essa escolha é de destacar mais os defeitos do que a qualidade. E quando a pessoa começa a destacar mais os defeitos, a admiração, ela vai cada vez lá para baixo. Esse é um dos motivos que tem matado muitos casamentos, muitos namoros, noivado. Você olha para ela, você só vê defeito, você começa aquela cobrança, você tem que mudar, você tem que melhorar, você tem que mudar de vida. O outro vai se sentindo cada vez mais pressionado, sufocado. Ele tenta mudar para agradar, mas quem tem o olhar crítico nunca se agrada. Por mais que as outras pessoas tentem fazer o seu melhor. A pessoa que tem o olhar crítico, ela chega num lugar e ela consegue enxergar somente os defeitos. Pode ter 99% de coisas boas, perfeitas, maravilhosas, mas ela vai falar, ela vai destacar justamente aquele pontinho ali que não deu certo. E a vida não é perfeita. Casamentos onde um dos cônjuges escolhe ter um olhar crítico é um casamento com os dias contados. E não adianta você orar, você jejuar, e quando você levantar do joelho, você só ver os defeitos do outro. E isso é uma questão de escolha. E o olhar crítico não destrói somente casamentos, não. Destrói profissão, destrói a vida. E observando os comentários aqui no nosso canal, eu percebo claramente algumas mulheres que têm essa doença da alma, que é
ter esse olhar crítico em relação ao outro, em relação à vida, em relação ao trabalho. Nada serve, nada presta, olha aí, deu errado. E muitas têm esse olhar crítico até em relação a elas mesmas. Não conseguem ver nenhuma beleza em si, nenhuma simpatia, nenhum ponto forte. Isso é uma escolha muito amarga e ruim para quem vive num mundo como o nosso, que é cheio de defeito, mas que também tem muita coisa bela, tem muita coisa bonita. Teve uma jovem que disse que ela estava esperando em Deus, mas que só apareceu o laço. Como pode? Apesar dela estar esperando em Deus, só aparecer laço. E ela se tornou uma pessoa tão crítica que todas as pessoas que se aproximaram dela, ela só viu os defeitos. E agora ela já estava vendo defeito na fé, em Deus, que é incompetente, não mandou ninguém perfeito para ela. A questão da admiração é uma questão que tem deixado muitas mulheres cristãs solteiras. É um bloqueio. Ela pensa, eu estou orando, eu estou pagando preço, eu estou na igreja. Então, o homem que Deus vai me mandar é perfeito. E o nível de admiração dela é, alto, mas põe alto nisso. E o que acontece? As pessoas que chegam não alcançam o patamar dessa perfeição que ela quer, os anos vão passando, ela vai perdendo as oportunidades. Vamos ser mais humilde, vamos procurar sempre olhar o lado bom do outro, o esforço do outro, os pontos positivos do outro, o que é belo nessa pessoa. Por isso, muitas mulheres cristãs, mulheres de Deus, mulheres de oração estão só. Quando elas vão conversar comigo, elas dizem: missionária, eu estou orando para o meu marido voltar, mas eu não quero que ele volte de qualquer jeito. Eu quero que ele volte transformado. Quando elas falam assim, eu penso, meu Deus, será que essa mulher tem consciência do que ela quer? Ela quer que o cônjuge volte um anjo. Passa 10, 20, 30 e nada. Primeiro que casamento é os dois se aperfeiçoando juntos. Segundo, porque você não é perfeita para querer exigir perfeição dos outros. E terceiro, que a nossa vida é um processo de aperfeiçoamento. E se você não está disposta a amar o outro do jeito que ele é, então você não é a pessoa certa para amá-lo. Isso cheira um pouquinho de soberba, de arrogância, de superioridade espiritual e não agrada nada o coração de Deus. E eu, particularmente no meu ministério, nunca vi uma mulher desse tipo ter resposta para essa oração. Porque a nossa oração precisa ser humilde diante de Deus. Missionária, eu amo meu marido. Estou disposta a amá-lo como ele é. Porque eu sei que eu também sou uma pessoa difícil. Eu também tenho meus defeitos, minhas dificuldades. Você é humana, minha princesa. Não exija a perfeição de ninguém. Mulher de Deus, última dica. Abre o livro de Cantares, lê. Você vai aprender muita coisa interessante. A qualquer momento eu vou trazer mais alguns vídeos firmado no livro de Cantares, o Manual do Amor, que nos ensina o padrão de Deus para o relacionamento entre um homem e uma mulher. Obrigado por estar comigo até agora nesse vídeo. Beijo no seu coração.